Tô aqui colocando o tema. Boa tarde. Tô fixando aqui o tema da nossa live. Olá, pessoal. Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo fixar ele aqui. Peraí. Acho que agora vai. Pronto, fixei. Boa tarde. Oi, Marcinha. Seja bem-vinda. Oi, Beth. Elizabeth já tá na área pra gente bater um papo. Vamos dar um tempinho pra galerinha entrando e se conectando com a gente. Isso, Marcinha, aproveita, convida seus amigos aí, clica na setinha, chama os amigos para participarem desse bate-papo com a gente. Deixa eu desligar minha notificação aqui que ficou ligada. Não pode. Agora sim. Olá. Cárdio do Bem, seja bem-vindo. Chama os amigos, ó, clica na setinha, compartilha com as pessoas. A gente vai falar hoje sobre o livro Poder da Ação. A gente vai ter uma convidada maravilhosa, a Elizabeth, que vai falar sobre a influência desse livro na vida dela, de que maneira esse livro mudou o olhar, né, para qualquer que seja o contexto da vida dela. E ela vai compartilhar experiências aqui conosco. Oi, Gabriel. Aninha. Oi, Aninha. Boa tarde. Clica na setinha, Aninha. Convida os amigos para estarem aqui com a gente. Chama todo mundo que o assunto vai ser muito legal. Isso. Espero que vocês estejam todos bem. Tô morrendo de saudade. Isso. Vamos dar mais um tempinho aí pra galera chegar. Elizabeth já está na área aí, maravilhosa. Isso, ó, quero ver vocês aí, clicando no coraçãozinho. Isso. Ó, Beth, manda uma mensagem aqui pra gente, pra eu ver você aparecendo aqui pra mim. Vanessinha chegou. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Chama os amigos. Ó, Beth, eu que vou mandar uma solicitação pra você entrar, ok? Eu vou te convidar aqui, eu já tô te vendo, tô vendo que você tá aí na área. Eu vou mandar a solicitação para você entrar aqui com a gente no bate-papo, tá bom? Olá, Carol! Carol, que linda! Seja bem-vinda! Carol, chama os amigos, ó, clica na setinha, chama todo mundo para vir com a gente nessa live. Que saudade, que legal! Gente, eu vou chamar a Elizabeth aqui pro papo conosco. Te mandei aí. Vamos aguardar. Olá! Tudo bem? Oi, tudo Que bom? saudade de você! Nossa, quanto tempo! Não é? Há muito tempo. Você tá bem, amiga? Tô bem, graças a Deus. Tudo Graças a caminhando. Deus. Todos bem na Isso, família. Isso é graças o a mais Deus, isso é muito bom, importante. né? Isso conforta. Gente, eu tô muito feliz, né? Tô tendo aqui essa oportunidade de bater um papo com a Elizabeth. Eu acho um mulherão, uma mulher incrível. E eu vou dar a palavra para ela falar um pouquinho mais dela, falar da experiência dela com relação a toda essa trajetória que ela vem trilhando, né? Enfim, não só depois do livro, mas a Beth buscou algo a mais, né? O livro ele foi uma ativação, né? Foi uma leitura ativacional para buscar outros caminhos e outros recursos. Então, dentro dessa trajetória, fala um pouquinho para a gente, primeiro de você, se apresenta para as pessoas, fala quem é Elizabeth, toda Oi, a sua boa tarde, bagagem. galera. Obrigada por assistirem essa live, que tem uma importância assim muito grande. Verdade. E na verdade ela tem um motivo mais importante ainda, né? O objetivo final, além da gente compartilhar todas as experiências que nós tivemos lendo esse livro e ao longo dessa trajetória como coach, é
ajudar aí a ONG Argilando. Mas não é só isso, né? Quem fizer o curso, com certeza vai ter muitos ganhos, assim como eu tive também. Sim, é isso aí. Esse é o objetivo, assim, é a gente transformar o olhar de quem participar do curso, o olhar para a vida, né? Que seja um olhar de encontrar soluções, de se encontrar, né? Uma busca de identidade, uma busca, de repente, de encontrar dentro dessas adversidades que a gente está vivendo, uma forma de se reinventar, encontrar uma luz no fim do túnel. Eu acho que a proposta do curso é bem nessa intenção. Que bom. Exatamente. Então, meu nome é Elizabeth, eu sou engenheira. Hoje eu trabalho no Exército e num momento da minha vida eu precisava de autoconhecimento, né? Algumas coisas acontecem na vida da gente, a gente acaba se perdendo e precisa ali de autoconhecimento. Eu fiz o curso de coach com você, né? Nós fomos da mesma turma. Foi um curso sensacional para eu me autoconhecer cada vez mais. E a leitura do livro foi no ano passado, um pouquinho antes do curso, né? Que eu já estava interessado em fazer o curso. Na verdade, eu fui no Método CIS e lá no Método CIS eu já tinha começado a ler o livro e acabei fazendo um curso de coach também, que foi bem bacana, né? Aham. E eu dava muitas palestras lá no trabalho, de assuntos relacionados ao trabalho também. Aham. E hoje eu não dou tantas palestras, além de As palestras, trabalhar. as palestras que você dava no trabalho eram de alguma forma relacionadas a isso? Não, eram todas Não, era mesmo dentro do todas corpo relacionadas ao da trabalho, né? E porque, tanto é que a minha última live foi justamente sobre o medo de falar em público, né? Aham. E eu venho superando, eu superei isso desde pequena, né? A questão de você dar a sua cara a tapa, né? Eu venho superando isso desde pequena. Aham. E chegou um momento que eu achei, como eu já falei, achei a necessidade de ter autoconhecimento. Foi aí que eu fiz o curso de coach e li esse livro maravilhoso que me ajudou a alavancar algumas coisas que estavam adormecidas em mim, né? A gente no curso de formação e até no próprio curso Poder da Ação, a gente tem uma ferramenta que é um mapa de análise sistêmica, né, da gente poder ter a oportunidade de enxergar a nossa vida assim com o pescoço fora d'água, sabe? Olhar para Isso, todos os pilares da nossa vida, seja ele o conjugal, o social, o emocional, e assim, a gente ter a oportunidade de olhar de uma forma, olhando para o nosso momento atual, entender de que forma a gente vem trilhando a nossa caminhada até aqui, né, até esse ponto, identificar o que a gente acha que não está legal, o que a gente acha que pode ressignificar, o que pode mudar. E o curso, tanto formação em coach, tanto o curso Poder da Ação, eles trazem essas ferramentas, né, que a gente consegue ressignificar e exatamente. reestruturar o nosso momento atual e levar a gente, né, na direção do nosso momento extraordinário, do momento em que a gente deseja. E aí, assim, quando você ou leu o livro, ou quando você fez o curso, você conseguia identificar esses pilares aqui, eu quero dar uma mexida, eu quero olhar diferente. Você É, conseguia identificar isso? eu passei a identificar durante o curso, né? Que a gente não consegue, a gente não tem clareza de algumas coisas, né? Mas a partir do Uhum. momento que você tem clareza sobre alguns determinados assuntos, você passa a focar naquilo, né? E faz com que a coisa fique um pouco melhor, né? Você foca naquilo, onde você foca, expande. É assim que a Sim. gente. Mas aí, no caso, tem que expandir de uma forma positiva, né? Se você está focando numa coisa e aquilo está te fazendo mal, né? Você Ah, foca, 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 aquilo vai expandindo cada vez mais. E é dessa verdade. forma, no curso de coach, através dessa ferramenta, eu aprendi a focar nas coisas certas, né? Claro que isso não é 100%, a gente também não é um robô, mas eu passei a ter clareza dos momentos em que eu estou focando nas coisas que estão me deixando para baixo, né? Entendi. Eu acho que seria então a gente olhar um pouquinho mais para o pilar emocional, né? Identificar como a gente tem encarado os nossos problemas, identificar como a gente tem encontrado soluções para os nossos problemas, entender que o cenário é um, né? O cenário é único, de fato aquilo ali aconteceu,
mas de que maneira a gente vai conduzir, né, a resposta e a solução para aquele contexto que está surgindo na nossa vida. Então, na minha época, assim, na época que eu li o livro, eu venho nas lives falando isso um pouquinho, eu li o livro em meados de 2016, mais ou menos, e foi uma época em que eu estava num desafio emocional, num conflito emocional muito intenso, principalmente pela minha questão conjugal na época. Enfim, eu estava num período bem desafiador. E aí a minha sócia, a Vanessa, falou: Fabi, lê esse livro, de repente ele vai ser um livro que vai... Caiu o celular. O ao vivo é assim, gente. E aí ela falou: cara, lê esse livro que vai ser muito legal para você, de repente vai trazer conceitos que vão ajudar. E aí eu comecei a ler. Foi um livro que eu digo assim que não foi um livro motivacional, né? Não foi um livro de autoajuda, mas foi um livro que ativou um desejo muito grande de me encontrar, sabe? De uma busca de autoconhecimento, de começar uma trajetória realmente para me entender. Porque acho que dentro de todos os cenários, né, de todos os contextos que a gente vive, seja ele o conjugal, seja ele o emocional, a gente precisa ter conhecimento da nossa verdadeira identidade, de verdadeiramente quem a gente é, para dessa forma a gente tomar as melhores decisões, né? E foi assim que aconteceu. Eu pude identificar dentro daquele contexto as minhas fragilidades, as minhas debilidades. E dentro desse processo de autoconhecimento, dentro de todas as ferramentas que eu encontrei no curso e que eu encontrei no livro também, que ele tem muita ferramenta poderosa ali, eu consegui ter um olhar diferente, né, para todas as temáticas, para todas as circunstâncias, e isso me fortalecer para tomar as decisões, né, para trilhar o caminho que eu considerava ser o caminho certo, para realmente me tirar daquela zona de conforto, me tirar da inércia e me impulsionar para uma ação. Então foi muito legal, assim, na minha vida foi algo muito transformador mesmo, sabe? E Beth, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois dessa trajetória toda sua do coach, como é que ficou? Você tem atuado como coach, você tem ajudado outras pessoas a mudar esse olhar para a vida, a fazer esse processo de autoconhecimento? Como é que está a sua trajetória? Sim, eu estou atuando como coach, sim. Né? Não tenho tantos coaches, porque eu também ainda tenho o meu trabalho, né? Eu trabalho, como eu falei, sou engenheira, trabalho no Exército. Aham. Então, eu estou tentando equilibrar isso aí, né? Mas eu tenho atuado como coach, sim. E tem sido transformador, não só para os meus coaches, mas como para mim também, né? A gente não deve se envolver tanto, né? Mas, assim, cada história, cada ferramenta que eu aplico com eles, e a gente vai se renovando. Todo dia a gente vai se renovando um pouco mais. E o mais bacana é ver os resultados, né? Na sessão seguinte, você vê que o coach fez os exercícios, que ele Aham. conseguiu ter clareza de mais alguma coisa, né? Porque às vezes ele vem com um objetivo e acaba, como a gente tem uma ferramenta que a gente tem um olhar para outras coisas na nossa vida, porque se você trabalha muito, não está bem emocionalmente, isso tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que trabalhar, né, e ter um equilíbrio emocional. Porque se você está bem no trabalho, não está bem em casa, e você chega estressado no trabalho porque você não está bem em casa ou vice-versa, né? E para isso tudo tem que ter um equilíbrio e essa ferramenta justamente fala disso, né? Aqui no livro tem essa ferramenta, é muito bacana e eu tenho certeza que lá no curso também você vai fazer as pessoas que farão o curso pela primeira vez, de repente alguém vai fazer novamente, eu não tenho certeza, talvez eu Aham. até faça também, né? Ah, isso aí vai ser muito legal. Que eu já fiz É, esse curso, mas assim, você tem que ter clareza de onde você quer chegar. sim, pegando esse gatilho aí do que você está falando, no presencial, né, quando eu e a minha sócia, a gente tem essa proposta, né, do poder da ação presencial. E quando a gente está no presencial, tem uma dinâmica que a gente até já fez, que é a gente juntar as pessoas numa roda. Cada um que está na roda representa um pilar, sabe? Espiritual, financeiro, profissional, filhos, conjugal. E aí a gente coloca as pessoas numa grande roda de mãos dadas e aquela roda bem expandida, sabe? Aquela roda bem redondinha. E aí, se uma pessoa entra, né, nessa roda, puxa essa roda para dentro,
o quanto os outros pilares que estão perto, né, eles sofrem influência e querem entrar também. Então, é o que você falou, né? Essa dinâmica traz muito isso para as pessoas terem noção, né? E sentirem, visualizando, terem essa noção. Porque quando você está num momento que você não está legal emocionalmente, isso influencia no trabalho, isso influencia na sua relação com seus filhos, isso influencia na relação, né, com o seu companheiro, na Com sua, seus pais, com com o seu seus núcleo pais, familiar ali. com tudo, né? Então, quando a gente consegue ter esse olhar sistêmico realmente, assim, olhar para todos os pilares da nossa vida, pelo menos aqueles pilares que nos governam, né? Que foram os que eu citei, e que você consegue entender de que forma você tem conduzido a sua vida até aqui, de que forma o seu momento atual se encontra, né? Olhar e falar, caramba, nem eu tinha me dado conta disso aqui. Não, mas isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso melhorar. E traçar ações, né? Planos de ação reais que te conduzam, né, para as suas metas e objetivos, para que você consiga expandir essa roda, que essa roda trabalhe numa plenitude. Eu às Exatamente. vezes eu comento que as pessoas, porque vida plena, as pessoas acreditam que vida plena é uma vida sem problemas, né? E não é real. Na verdade, os problemas existem, a gente está no mundo, né? A gente está sendo influenciado o tempo todo pelo mundo externo, com pessoas que não têm esse autoconhecimento ou inteligência emocional. Então, a plenitude não é uma ausência de problemas. A plenitude é realmente você saber lidar, enxergar Administrar esses problemas todos, né? e É administrar isso que esses a gente não problemas todos. consegue, isso que a gente às vezes não consegue, né? É verdade. Então, essa questão de você iniciar, né? Acho que o curso Poder da Ação, o livro, seja qualquer vídeo, qualquer livro, qualquer curso, mas em especial nesse momento, falando do curso Poder da Ação, é você conseguir ativar essa luzinha, assim, é uma viradinha de chave e é o início de uma caminhada, né? É o início de uma trajetória, é o início de uma busca. Então, isso realmente é muito especial. E aí, Beth, lá no curso a gente fala muito sobre o contágio social, sobre a influência que as pessoas que estão à nossa volta, né, elas trazem na nossa vida. E aí eu queria saber de você, assim, com relação ao seu contágio social em especial, de que forma você acha que as pessoas que estão à sua volta têm te influenciado, né, visto que a gente tem vivido esse momento todo, né, pandêmico, esse período todo em que as pessoas estão de uma forma geral, muito acumuladas, muito estressadas. E dentro do seu contágio social, o que você tem ouvido, né? Como é que tem sido o seu dia a dia com relação a isso? Como que você tem se influenciado, né, com relação a tudo isso? Hoje para mim não é tão ruim que eu vou trabalhar, né? Eu saio de casa para trabalhar 2 a 3 vezes na semana, dependendo da necessidade, e eu trabalho em casa também, nos dias que eu não vou lá. Mas o que eu tenho mais escutado, né, é saudade. Saudade, É. saudade, saudade. E o que a gente tenta fazer para que essa sensação de saudade diminua é justamente fazer as lives, conversar. Eu sei que não é como um abraço, né? A conversa ali olho no olho. Hoje mesmo encontrei uma pessoa lá no trabalho que eu não via há muito tempo e a reação inicial dela assim, foi querer me abraçar, né? Mas aí ele estava de máscara, eu também estava de máscara, e a gente lembrou que nós estamos num momento assim de distanciamento social e ele se conteve, né? Mas em relação a esse momento, o que a gente tem que fazer é se autorresponsabilizar pelas atitudes de hoje, que é justamente um, do, um dos capítulos do livro, né? É o capítulo 3. A gente tem que se autorresponsabilizar pelo que a gente faz hoje. Você está sentindo saudade, você agora tem mais tempo para fazer as coisas. O que você está fazendo com o seu tempo? Né? Quando acabar essa. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá no trabalho, e como a gente escuta aí o tempo inteiro o que você vai ser depois que terminar a pandemia. Então, Uau. assim, se você ainda não sabe o que vai fazer, se você está parado,
Leia o livro Poder da Ação. Participe do curso, né? Do curso que você vai dar aí, Poder da Ação. Porque se você se sente parado, travado por algum motivo, não, todos os dias, o pessoal não fala mais sextou, né? Porque todo dia não tem mais o Todo dia sextou, sextou, domingou, sabadou, sabador. não tem mais isso. Aí você fica pensando, eu não viajei, você fica ali o tempo todo se lamuriando e não age por nada, fica comendo desesperadamente, não faz um exercício, né? Você está dando aula de Pilates online, não é isso? Isso, continuo Sim. fazendo meu home office. Meu home office é assim, botando todo mundo para trabalhar junto comigo. Exatamente, encontrar um estúdio de Pilates para você poder. E tem tantas outras academias aí que estão fazendo. Até nem precisa ser na academia, se a pessoa não tem dinheiro, não tem condições, é só assistir uma live. Agora mesmo está entrando a live que às vezes eu assisto, não no meio da semana, né? Mas no sábado, porque ele é muito cedo, que é para fazer exercícios, são exercícios simples, que você não se machuca. Você tem que ter o seu limite Exato. também, né? Se você nunca fez exercício e agora você tá Agora em que eu casa, tenho tempo. você vai fazer tudo. Não é bem assim, né? Então, assim, eu acho que esse momento assim da pandemia casa muito bem com o capítulo 3 do livro, né? Que é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Você tem que É verdade. se responsabilizar pelas coisas que você faz, que você está fazendo Sim. agora e o que vai gerar para você futuramente. É como você. É a visão positiva de futuro, né? Quando você consegue se enxergar, quando você consegue definir a sua meta e o seu objetivo para o futuro, mesmo dentro de um quadro desse, de quarentena, a gente consegue manter o foco, ter uma atitude de autorresponsabilidade, pensando que aquele futuro desejável vai chegar. Então, eu tenho que estar preparada para ele, né? Eu tenho que estar com vigor físico, então eu tenho que cuidar da minha saúde física, eu tenho que estar realmente com os meus projetos engajados e encaminhados, eu tenho que estar com a minha situação financeira engajada e estruturada, porque esse momento vai chegar, né? Não é achar que realmente Exatamente. tudo se acabou e a gente manter essa estagnação. Eu fiz uma live anteontem, que eu estava falando muito sobre empreendedorismo e gestão, né? E aí eu estava dizendo para Célia, que foi a pessoa que me chamou para a live com tanto carinho, falando para ela que eu sempre tive esse gás assim de empreender. Eu sempre tive esse bichinho do empreendedorismo na Eu vida. lembro que você falou isso no curso. Eu sempre tive, assim. E é interessante que quando você sabe que realmente quem você é, e quando você sabe onde você quer chegar mesmo, né? Quando você conhece os seus sonhos, porque tem muita gente também que perdeu até a capacidade de sonhar, de ter objetivos, né? De É ter isso que eu metas. ia falar. Então, quando você sabe quem você é, né? Poxa, eu sou uma pessoa determinada, eu sou empreendedora, eu realmente tenho esse objetivo, isso te dá mais impulso. Parecem molas nos seus pés, sabe? Que não tem quarentena que te segure, que te dá o potencial de você se reinventar. Essa questão do Pilates Online, por exemplo, foi uma questão de nos reinventarmos, eu e a minha sócia, né? Nunca nos passou pela cabeça da aula online, mas a gente sabe tanto quem a gente é e o que a gente quer, sabe? Onde a gente quer chegar, que não teve barreira. A gente se reinventou. Menina, até café da manhã a gente faz. A gente faz café da manhã com os alunos. Então, assim, eu acho que Bacana. quando a gente entende isso e essa clareza, essa lucidez, esse gás, eu consegui muito através desse processo, sabe? De fazer uma busca, uma imersão em mim. Porque apesar de saber já de alguns anos que eu tenho esse tino, esse gás, muitas vezes eu tinha o desejo, eu tinha a intenção, eu tinha o sonho, mas eu não sabia como tirar do papel, como prosperar, como fazer. Então, mais uma vez, essa questão do poder da ação, né, do coach, do processo de inteligência emocional, do processo de autoconhecimento, isso me trouxe essa clareza e essa lucidez para conseguir trilhar. Né? Então, foi muito, muito especial nesse aspecto também. Algumas pessoas comentaram aqui, né, as pessoas estão participando aqui
Vanessa dizendo para a gente que autoconhecimento é necessário, e é necessário assim, para todos os aspectos, para todos os setores da nossa vida. É muito importante para a gente ter tomar as decisões certas, né? Cárdio do Bem comentou alguma coisinha, deixa eu ver aqui. Como é importante conseguir manter o equilíbrio entre os pilares da vida, em puxar para o lado, deixando outros mal resolvidos, né? Você trabalhar um lado e deixar outros mal resolvidos, isso realmente não te traz para essa roda sistêmica, né? A ideia é que você consiga ativar em todos os momentos todos os seus pilares, né? E é isso, galerinha. Se vocês tiverem alguma pergunta, podemos compartilhar aqui. Coloca aqui pra gente que a gente vai lendo com calma. Elizabeth vai respondendo, eu vou respondendo também. E Eu já vi aí, que Beth, tem uma turminha aí que eu convidei, Messias Batera, João uau, Marcos, os que legal. investidores, representado aí pelo Santiago. Tem uma turminha bem legal aí. Mas assim, tem Ai, que momentos bacana. também que a gente não consegue ter claro. A gente tem um sonho ou seguiu por muito tempo naquele determinado sonho e aquele sonho acabou. Aí você deixa de ter clareza do que você quer, e você fica meio perdido, né? Para onde eu Uhum. vou, o que eu faço, né? E às vezes você não tem meta nenhuma, você não consegue ter meta, você simplesmente está ali vivendo Paralisado. um dia após o outro, né? Como o pessoal diz aí, frase de para-choque de caminhão, empurrando com a barriga, né? Uhum. Mas uma coisa que o livro te dá também é um pouco de clareza em relação a isso. E as nossas metas não precisam ser gigantes. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente aí agora já ouviram isso também. Você não precisa ter uma meta gigante. Você traça uma meta, ainda que seja como eu fiz agora. Eu baixei quando chegou no início da pandemia, eu fazia exercício, né? Tem academia aqui onde eu moro. Eu fazia exercício lá e no início da pandemia eu fiquei meio perdida, né? Vai fazer exercício, não vai. Eu fui empurrando com a barriga, fui deixando, né? E se Uhum. você deixar, a preguiça vai, né? A sua endorfina vai baixando. E eu reparei Sim. justamente que a minha endorfina ia baixando e eu só estava engordando. E aqui onde eu moro, dá para correr aqui dentro, né? Dá para correr, dá para caminhar aqui dentro. E eu tinha e até dentro de casa também, eu tinha todas as ferramentas para continuar a minha vida saudável. Aí eu baixei um aplicativo de corrida que aí ele vai dizendo, olha, neste mês você fez tantos dias de atividade física. E tem os Uhum. desafios lá. E assim, depois de umas 2 semanas, assim, na terceira semana da pandemia, eu me desafiei, entrei num desafio lá, que era durante 30 dias você pelo menos fazer 15 horas de exercício. E eu fiz até mais, né? Uau! Tinha Ah, dias que era mais difícil, porque eu chegava com preguiça, né, do trabalho, ou chegava do trabalho e ainda tinha que continuar fazendo alguma coisa, ou porque eu não queria pegar o trânsito, né, que eu optei por não me movimentar com transporte público, às vezes o trânsito, e acontece uma série de coisas, você vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, e a minha meta era aquilo. É uma meta simples, né, e no mês sim. passado eu consegui fazer, né, Isso 15 aí. horas, na verdade fiz 20 horas de atividade física, né? E a Sim. gente precisa, assim, a atividade física é bom quando bem orientada pelo profissional adequado, né? Eu fiz isso simples, eu corri e caminhei, que eu costumo fazer. Mas a Sim. atividade física, quando bem orientada, bem simples, você consegue aumentar a sua endorfina, melhorar o seu humor e começar a agir. A agir na É, direção de uma alimentação melhor, de uma vida mais saudável. isso aí. E o quanto isso te dá força, né? Porque você teve, no caso, a ação, né, de realmente transformar esse momento da sua vida que você não estava satisfeita, né? Você não estava satisfeito, talvez, com o peso que você estava adquirindo, com a sua alimentação, com a sua inércia. Você teve a atitude de baixar esse aplicativo, né? Traçou uma meta curta que estava dentro do seu alcance, porque isso também é muito importante.
você foi lá, conquistou, e o quanto isso te deu força e te deu gás e te deu empoderamento para você traçar novas metas, para você buscar novos ganhos. Então, eu acho que realmente é ação. Esse é o poder da ação, né? É você ter ganhos a partir do momento em que você tira realmente esse plano de ação do papel e vai de encontro à sua meta. Conquistou aquela meta? Traça outra meta. Conquistou aquela meta e assim vai. E Exatamente. é um ciclo, né? Um ciclo de ganhos aí. Tem um outro momento, Beth, do livro, assim, que a gente tem falado bastante, sabe, aqui nas lives, que é a questão do crescer e contribuir. Né? Assim, essa questão da gente estar aqui conversando, trocando a nossa experiência com as pessoas, né? É uma forma da gente contribuir com a vida delas, né? Mostrando que existe um ponto, né? Um ponto de partida, mostrando que existe aí ferramentas que possam mudar se as pessoas estão dentro de qualquer contexto, né, que seja desafiador emocionalmente ou profissionalmente, enfim, seja lá o que for. O quanto é importante a ação do contribuir, né, que esse curso tem como objetivo, que é contribuir com a Argilando. Eu, inclusive, convido a todo mundo que está aqui assistindo a live conosco de entrar lá na página do Instagram da Argilando, conhecer o trabalho deles, que eles fazem assim um trabalho excelente. O slogan deles é que tem jeito, sabe? Tem jeito. Mesmo que seja você disponibilizando isso, um processo de autoconhecimento, você se entendendo, vivendo de uma forma mais sistêmica, mais calma, seja você sorrindo para alguém que precisa de um sorriso, seja você contribuindo com um alimento, seja você contribuindo como um voluntário para separar donativos, enfim, é que seja formada uma corrente do bem. A proposta deles é essa e eu acredito muito nisso. Então, a minha intenção de contribuir, mas muito mais do que esse fator de contribuição que está envolvido nesse projeto todo, é o quanto eu estou crescendo. Por exemplo, estou aqui te ouvindo, né? Estamos trocando experiências. O fato de eu estar ensinando lá nos dias 12, 13, 14, que vai ser o dia que eu vou ministrar o curso, passando conhecimento, quanto eu vou estar aprendendo, quanto eu vou estar crescendo as minhas metas e os meus sonhos, porque vai ser a realização de um sonho profissional, estar lá ministrando. Então, eu acho que tudo isso, toda essa movimentação, numa atitude realmente de um crescimento meu pessoal, de um crescimento meu profissional, de uma contribuição para a Argilando, que contribui com tantas vidas. Então, acho que nesse contexto todo do crescer e contribuir, olha quantas vidas podem ser transformadas, né? A minha, por estar botando Exatamente. questões assim, as pessoas que serão ajudadas pela instituição Argilando, as pessoas que vão estar ouvindo de mim algo que com certeza vai ser ativacional, esse é o meu objetivo. Então, essa corrente de crescer e contribuir é o que leva a gente para a plenitude também. Esse é um olhar de plenitude também. E eu estou muito feliz e muito grata de você estar aqui, passando o seu conhecimento. Eu vi que tem Obrigada uma pelo pessoa convite. aqui, eu acho que é o Cardio do Bem, que está dizendo que leu o livro. E aí eu não sei se pode contribuir com a gente, falando uma experiência de como o livro contribuiu. Compartilha aí com a gente. Manda um É, alô se você já estiver aí e compartilha com a gente essa experiência, compartilha com as pessoas que estão aqui ouvindo. Né, que bem legal. tem uma pergunta aí que é do Messias Batera. Né? Ele está perguntando aqui, como começar após a quarentena? Sim, uau! Na verdade, é um processo, né? Na verdade, a quarentena, ela só, na minha opinião, né? Ela só trouxe mais clareza de como a gente já vinha levando a nossa vida antes, né? Então, por exemplo, se antes a gente já tinha um problema conjugal, esse problema conjugal ele só aflorou, né? Se antes a gente já tinha um problema financeiro, esse problema financeiro ele aflorou. Se a gente antes já não tinha metas, a gente já não tinha objetivos, a gente já se encontrava perdido, isso só aflorou. Eu entendo que
a quarentena, ele tem muito mais um olhar positivo de crescimento pessoal do que sabe, de baixa de energia. Eu acho que é um momento em que a gente está com mais tempo de voltar o olhar para nós. Né? Eu estou numa posição muito desafiadora também, né? Eu não sei de que forma profissional ou emocional essa pessoa está se referindo, eu não sei de que ponto, mas, por exemplo, eu sou empresária, né? Eu atendo pessoas, né? Tenho um estúdio de Pilates que precisou fechar. E assim, o estúdio, ele já vinha numa crescente, a gente já vinha cheia de planos, a gente já vinha cheia de sonhos. É Então, verdade. o fato da gente estar com mais tempo deu para a gente mais engajamento. É óbvio que houve perda, óbvio, houve muita perda, né? Houve perda não só financeira, mas houve perda da comunicação direta, do convívio, mas nos trouxe como a gente já estava nesse gás, né, nessa crescente profissional, essa quarentena só nos deu mais empoderamento de investir o nosso tempo em novos projetos, em novas ações. Então, assim, é olhar para essa quarentena, sim, mas é olhar para o que a gente vem construindo até aqui. Por isso que a importância de tantas ferramentas legais que a gente tem no curso, que é a gente conseguir realmente olhar para isso. Porque eu acho que estamos vivendo hoje reflexo do que a gente já vinha construindo antes, sabe? Então, dá tempo sim de na quarentena a gente ter esse olhar, de na quarentena a gente se voltar um pouco mais para a nossa verdadeira identidade, assim, quem a gente é, sabe? O que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, ou o que a gente quer ter, sabe? É a gente realmente se autoavaliar, porque dá para encontrar uma resposta, dá para trilhar um caminho e sair dessa quarentena, assim, super empoderado, super no gás, para dar continuidade à vida. Então, assim, a minha receita é essa, sabe? É realmente uma busca pessoal, uma busca interna de se questionar o que já vinha dando errado, ou o que não estava tão legal antes. Porque eu acho que a quarentena foi só um momento. Né? Acho que tudo que a gente enxerga de que não está legal agora, seja as finanças, seja o profissional, seja o conjugal, já vinha assim, meio mal das pernas antes, e eu acho que a quarentena veio só para acentuar. Então, vamos fazer diferente agora. Acho que esse é o momento. É Né? uma que o Investidores colocou aí, aperfeiçoamento, é justamente isso. Porque tem alguns profissionais que não conseguiram dar essa... Assim, claro que você falou que teve perdas, né? Eu tenho outros amigos que têm estúdio de Pilates também. Eles também estão se reinventando, tiveram algumas perdas, mas tiveram alguns profissionais que simplesmente não tem como voltar. Né? Eles não Sim, têm renda, dependendo da atividade, não tem como abrir, não tem jeito. Aí eu concordo aí com o que os investidores, na figura aí do Santiago, falou. Na verdade, do Rodrigo Santiago falou. É porque eu estou falando o nome de guerra dele, mas o nome dele é Rodrigo. É você se aperfeiçoar. Tem muitos cursos gratuitos. Não, você não pode simplesmente... Eu sei que é difícil. Às vezes tem pessoas que não têm renda nenhuma. Era a única renda, né? A única maneira ali, o seu ganha-pão. Mas tem como você se reinventar. Sempre tem. Se sempre tem. aperfeiçoando, tentando vender alguma coisa. Eu até aqui no meu condomínio, eu vendo algumas coisas, que todo mundo vende coisa aqui, eu também vendo, além do meu trabalho. Eu tenho meu Aham. trabalho, faço as sessões de coaching, ainda vendo algumas coisas aqui. E aumentou muito essas vendas, né? Sempre Aham. tem alguma maneira da gente se reinventar. Não adianta você ficar... Eu sei que as contas chegam, tudo chega. As contas chegam, água, luz, gás, tudo isso chega. Mas não adianta você sentar no problema e ficar ali murmurando em cima dele. Acho que uma ótima contribuição que o Rodrigo Santiago colocou aí foi justamente isso, né? Você se aperfeiçoar. E tem muitos cursos gratuitos, Perfeito. muitos cursos Sim. gratuitos para você ir melhorando. Às vezes você não... deixa eu ver aqui... Ah, tá. Às vezes você não quer fazer nada em relação ao seu trabalho, não quer aperfeiçoamento em relação ao seu... Mas tem outros cursos, né? Para autoconhecimento,
para autoajuda. Eu sei que algumas pessoas têm preconceito em relação à autoajuda, mas tem bons livros de autoajuda que vão te deixar, assim, não se afundar ainda mais, né, se é que a pessoa está assim, nesse momento aí de isolamento. Eu, por exemplo, moro sozinha, mas eu nunca me sinto sozinha. Eu literalmente não me sinto sozinha, né? Para Isso é mim, ótimo. assim, claro que no meu caso eu tenho ido trabalhar, isso facilita muitas coisas, né? Eu converso muito com as pessoas através de vídeo, né? Mas tem algumas ferramentas aí que a gente pode usar e conseguir sair desse período melhor do que a gente entrou. Lembrar da nossa rotina, como era a nossa rotina, se você pegava ônibus, se você pegava metrô, se você ia de carro e agora você foi obrigado a ficar dentro de casa, como era essa rotina, o que você fazia quando você chegava dentro, quando você chegava no seu trabalho, né? Porque a gente acaba Sim, esquecendo algumas coisas também, né? Você fica um tempo sem fazer uma determinada coisa, você esquece de como o seu trabalho se dava e como era a sua rotina. E a gente sempre pode melhorar. Mas e não assim, ainda falando sobre autorresponsabilidade, né? Eu quero só ler um trecho aqui do livro que é justamente o que ele fala assim, no capítulo já começa assim: você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes e inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, você foi que levou a vida ao ponto que ela está hoje. Sendo assim, só você pode mudar as circunstâncias. E do próprio autor, né? E eu acho assim, é meio impactante assim, né, para algumas pessoas, mas é exatamente isso. Não adianta você colocar a culpa. Você tem aquele emprego ali. Você acha que o seu chefe, de alguma maneira, ou não gosta de você, e você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o seu. Você vai conseguir um outro emprego ou ser deslocado para uma outra função. Agora, não sim. adianta você ficar murmurando em cima daquilo. Ainda falando sobre autorresponsabilidade, tem alguns eventos reais no livro. E tem um que eu vou resumir aqui bem rapidinho, é que fala de um vendedor. Ele era um gerente e chegou um supervisor novo e disse que ia mudar a equipe toda, sendo mudada bem devagar até chegar nele. Aí, depois de muitas perseguições, implicâncias e uma série de coisas, ele foi mandado embora. Aí, o que ele fez? Agradeceu e foi embora, da melhor forma possível. E ele orando, por algum motivo, avisou, tirou ele. Ou porque ele não estava. Aí se abre um leque de opções, né? Ou porque ele não É. estava fazendo um bom papel, ou porque ele gostava do outro supervisor, ou porque ele fazia um papel muito além daquele supervisor. Tem uma série de coisas ali. Mas o mais importante é você se responsabilizar pelas suas atitudes e não culpar a outra pessoa. Isso que, assim, no livro é bem bacana que ele fala justamente, ele fala muito disso, né? De você não querer colocar a culpa no outro. E como eu li aqui, a gente está onde a gente quer, por algum motivo, É. seja lá qual for, né? Se você entrou numa amizade ou num relacionamento e aquela pessoa por algum motivo não te tratou como você gostaria de ser tratado, é porque você se permitiu estar naquele lugar. Porque Sim. ao longo do tempo você vai conhecendo a pessoa, né? Mas ainda assim você fica envolvido, mas ainda assim você se permitiu estar naquele lugar. E não adianta você ficar culpando, mas o fulano que fez isso, que fez aquilo, né? Não adianta. Você que se colocou naquele lugar e você tem que aprender com aquela experiência, né? Toda experiência boa. Né? Existe um outro olhar também com relação à questão da autorresponsabilidade, é que assim, a gente está lidando o tempo todo, né, com pessoas que são diferentes de nós, que têm crenças diferentes das nossas, enfim, que têm influências familiares diferentes das nossas, e a gente Sim, está na vida, né? As coisas acontecem, né? Os contextos eles acontecem, é real.
Agora, é aquela regrinha do 10-90, né? 10% é o que realmente acontece. E 90% é como você faz acontecer. Então, de que forma eu vou lidar com esse problema? Eu vou seguir o caminho de brigar, de me desgastar, de me estressar, ou eu vou seguir o caminho de compreender que aquela pessoa tem emoções diferentes das minhas, de que eu posso mostrar com os meus exemplos e com as minhas atitudes que o caminho não é esse, que não é bem por aí, é sair de cena. Então, assim, é entender isso, que 10% é o que o mundo oferece pra gente de cenário. E 90% é como a gente reage a esse cenário. E você realmente ter essa questão da inteligência emocional te dá esse olhar para escolher um caminho de resolver suas coisas com mais tranquilidade, de tomar as suas decisões com mais paz, né, com mais tranquilidade, com mais assertividade. Porque quando a gente se encontra perdido, né, desarrumado, desorganizado internamente, aí a gente entra muito naquela energia que influencia a gente, né, de brigar, de se desgastar. E quando Exatamente. a gente, é o que você falou, a gente tem um leque de possibilidades, né? Mas quando a gente está meio confuso, a gente acha que aquilo foi pra gente, que aquela pessoa está fazendo sacanagem, que é perseguição, A tendência é essa mesmo. não é? Então, e quando a gente tem um olhar entendendo que a vida tem esse leque de possibilidades, a gente consegue acionar outros pontos, trazer a solução para uma postura mais autorresponsável, né? De entender que aquela pessoa está falando aquele bando de coisas, ou não está sendo legal com a gente porque o coração dela está cheio daquilo, porque as experiências dela são cheias daquilo, e que a gente não precisa estar naquela sinergia. Isso é uma atitude autorresponsável também, né? A Flavinha que linda, está aqui com a gente. Descobrir o nosso propósito de vida, com certeza. Quando a gente consegue entender quem nós somos, quem nós verdadeiramente somos, fica muito mais fácil a gente ter lucidez e clareza para entender o nosso propósito. Né? Que legal, Flavinha, que linda que você está aqui. Muito bom. E E assim, aí? essa questão do como eu já falei, né? E você também comentou, o propósito de vida não precisa ser uma coisa espetacular, assim, de outro mundo. E às vezes você está sem propósito no momento. Mas aos poucos você vai traçando um propósito, né? Assim como eu ia fazer exercício todos os dias, né? Vou desafiar para entrar num desafio. A partir dali você vai criando outros propósitos. O importante é você não parar e agir. Tá no problema, nada vai acontecer. Nada vai É acontecer. E verdade. também não adianta você ler o livro, é bem legal. Ele vai te despertar para muitas coisas. Fazer o curso também é muito bom. Vai te despertar, vai te dar um gás ali inicial. Quando você terminar de ler o livro, você vai achar que vai conquistar o mundo, o curso também. Mas você tem que diariamente ir aos poucos, sem pressa e sem desespero. Eu também quero ler aí a doutora Slane, que está assistindo a gente aí. Minha Que amiga e legal, dentista, a doutora legal. Slane. A Então, Thaisinha assim, também falou que já tá doida para ler o livro. Vem fazer o curso também, Thaís, que vai ser muito legal. não adianta você ler o livro, fazer o curso e continuar com a mesma rotina. Não adianta, senão você vai evoluir. É doloroso. Evoluir é doloroso. Eu tô falando de dieta aqui, tá? Você quer alcançar na sua vida, é doloroso. Mas é É verdade. temporário. É temporário. Vai ter um momento ali que você vai descansar, né? Você estudando para uma determinada coisa, seja para o concurso, seja para terminar a faculdade, seja para terminar o segundo grau, né? Seja para terminar um curso técnico, um cursinho que você resolveu fazer nessa pandemia, né? Requer Seja tempo. para seja para tomar uma decisão. Às vezes as pessoas estão à Exatamente. beira de tomar uma decisão, aí fica, meu Deus, que caminho eu vou seguir? Eu tomo essa atitude? Eu tomo essa atitude? Eu tomo aquela atitude? Eu tomo aquela atitude? Caraca, quando você consegue mergulhar em você, a resposta está aqui, ó. É muito mais suave, é muito mais sutil, é muito mais simples, sabe? Não tem peso. Então, eu acredito muito que é o que eu falei lá no início, assim,
você está reforçando agora. O livro, o curso, eles são um gatilho. Eles são uma mudança de olhar, eles são uma viradinha de chave para você continuar na busca de você, para você continuar na busca dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Eu acho que é um start. É como se a gente estivesse levando a vida com uma lente e aí a gente faz um exame de vista, sabe? E melhora a lente dos óculos e você consegue enxergar com um pouco mais de lucidez, um pouco mais de clareza. Eu acho que essa é a intenção, sabe, do livro, te trazer para um poder de agir na direção certa, na velocidade certa, né? E tendo poder, porque tem poder quem age exatamente dessa forma, né? Na velocidade certa e na direção certa. Uau, isso aí, tem poder quem age. E Muito assim, e bom. como você falou, né, na direção certa e cada dia um pouquinho. Porque não adianta, como você falou, ler tudo, fazer todos os cursos e parar. Parar. Você Sim, não vai, se você parar, você não vai a lugar nenhum. Se é você achou verdade. que tem que fazer por causa de alguém, não, é por causa de você, é para você melhorar, para você se autoconhecer, para você ser melhor como pessoa, né? E assim, Sim, você sendo melhor como pessoa, você consegue, você vai crescendo e contribuindo para que outras pessoas venham assim na sua mesma onda, né? é Consigam ali ver verdade. que você mudou, que você é uma pessoa melhor. E as pessoas também vão querer estar perto de você porque você é uma pessoa melhor. Seja lá porque for, se você era uma pessoa mais muito estressada e você ficou um pouco menos, se você passou a ser uma pessoa que lê mais e lia menos, você tem mais conhecimento sobre uma determinada coisa e as pessoas vão vendo aquilo em você e você contribuir positivamente para que aquelas pessoas, assim como eu falei, estejam ali na mesma onda que você. Sim, com certeza. Eu vou sugerir aqui, Beth, um exercício. Vou sugerir um exercício para quem está assistindo, até para você também. A gente vai enxergar hoje, hoje eu vou convidar vocês a enxergarem algum ponto da vida de vocês que vocês acham que não está legal. A relação com a mãe, a relação com o filho, a relação com o dinheiro. Caraca, deixei de ganhar, meu Deus, as contas estão chegando. A relação profissional, né, da necessidade de se reinventar ou da necessidade de se engajar em novos projetos. Seja a decisão conjugal, ai, puxa, meu casamento não está legal aqui nesse aspecto, enfim. Olhar para algum cenário da vida de vocês, identificar, pensando com amor e respeito nessa circunstância, identificar o que não está legal. E escrever no papel. Escreve com uma frase, olha, isso aqui assim não está legal. E dentro do que vocês identificarem de problema, procurem identificar 3 ações que vocês consigam direcionar para aquele problema para encontrar uma solução. Então, de repente, poxa, eu não estou legal no meu lado conjugal, está estressante, está estafante, porque a gente está muito tempo junto. Enfim, porque eu estou enxergando com olhos mais amplos a bagunça, a louça, sabe aquela coisa. Então, ok, isso é uma coisa que me incomoda. Isso, para mim, hoje é um problema. Tá, vamos escrever 3 ações que possam transformar um pouco a minha realidade, me trazendo um pouco mais de bem-estar e tranquilidade. A Betinha falou lá no início, né, que não estava satisfeita com a maneira que ela estava conduzindo a rotina dela. Ela estava comendo mais, estava se alimentando errado, estava inerte porque ela fazia exercício e precisou parar. E aí, o que eu vou fazer? Isso estava incomodando. O que ela fez? Pegou 3 ações que pudessem transformar a realidade dela naquele momento. Baixou o aplicativo de corrida, foi lá, superou a meta do aplicativo de corrida e aí começou também a fazer outros exercícios em casa, né, e tudo mais. Então, vamos pensar nisso, assim, olhar para a nossa vida, para o nosso contexto, né, e conseguir identificar pelo menos 3 ações que a gente possa fazer como uma forma de melhorar, né? Às vezes, essa questão do lado profissional, de não encontrar luz no fim do túnel, por muitas vezes na nossa correria do dia a dia, na nossa demanda de
vai para cá, vai para lá e trânsito, não sei o quê, e trabalho muitas horas de carga horária, e a gente não tinha tempo para olhar para o nosso lado profissional. Então, o que a gente pode fazer agora para a gente se tornar perito no que a gente faz, para quando a gente acabar com isso tudo, a gente voltar com gás? É ler um livro que a gente não teve tempo de ler? É, de repente, ler um artigo que a gente não teve tempo de ler? É, de repente, fazer um curso online que a gente não teve tempo de fazer e a gente se aprimorar? Então, né, pensar em soluções. Eu acho que a gente tirar o foco do problema, como você falou, que tudo que a gente foca expande. Então, se a gente foca em problema e a gente senta no problema e foca no problema, o negócio toma uma proporção muito grande. Então, é sair um pouquinho dessa zona de conforto, olhar para as possíveis ações que a gente considere relevantes para mudar um pouco esse cenário, esse contexto. Eu acho que já é um início, já é um poder da ação, né? A gente já está caminhando em rumo a alguma transformação. Acho que é um bom exercício. E uma outra coisa assim que funciona muito para mim é porque assim, agora a gente recebe um monte de informação, né? Tem live sertanejo, tem live, sei lá, teve live da Ivete, teve live do Barão, teve live de um monte de gente. Aí tem aquelas lives que é para você se divertir, tem as lives que é para você se exercitar, tem as lives que é para você aprender, mas ao mesmo tempo você tem um monte de... Aí você resolveu fazer um monte de curso. Eu, por exemplo, fui deslocada para uma outra equipe lá no trabalho. Aí eu tô tendo que fazer alguns cursos. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho que continuar estudando algumas coisas para o coach, né? E fazer os exercícios, que é importante para mim, manter a minha alimentação legal. E eu estava começando a me perder. Aí uma das coisas que eu fiz, né, é assim, olha, eu vou ler meia hora, tem um monte de livro para eu ler. Meia hora um determinado livro. Vou fazer começa aos poucos. Vou ler 10 minutos o livro. Ou vou ler todos os dias, eu vou ler 5 páginas do mesmo livro. Aí você lê 5 páginas. Vou fazer exercício. Eu não consigo fazer 30 minutos de exercício. Faz 15, faz 10. Sabe? Tem um cursinho que eu tenho alguns cursos que eu tenho que fazer no trabalho que são obrigatórios, eu tenho que fazer, justamente para entender um pouco mais o contexto lá da equipe nova que eu tô. Então, assim, aí faz curso, faz exercício, tem que se preocupar com a alimentação, tudo isso você tem que planejar. Principalmente essa questão da alimentação, para mim foi muito importante ter um planejamento. Claro que tem dias que eu quero comer a casa inteira, né? Mas isso tudo é planejamento. Aqui é a mesma coisa, meditação. Meditar é legal. Você não precisa também, meditar não é uma coisa extraordinária. Você faz aos poucos. Uma das pessoas que está aí assistindo a live e que falou justamente dessa questão da meditação para mim há um tempo atrás, foi a Islene. Ela me passou um aplicativo, eu acabei me adaptando com outro aplicativo, mas ela me deu ali o start. Você não precisa fazer meia hora de meditação, faz ali 5 minutos, que já é o suficiente. E meditação não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver. Aí se você fizer uma programação, não estou dizendo que você vai virar um robô, não. Mas assim, prioriza as coisas, assim como você falou. Se você quer melhorar o seu relacionamento com seu cônjuge, com seus pais, com seu filho, prioriza aquilo, foca naquilo. E aí, aos poucos, você não precisa se desesperar, porque se a gente se desesperar, a maior parte das pessoas aqui sabe, é muito pior. O desespero vai fazer você travar, assim como o medo, né? Você trava e não faz nada. E os dias estão contando. Só para mais uma observação, no início da pandemia,